Graças e paz, irmãos. Quero mostrar para vocês uma coisa hoje, antes de iniciar com a palavra. Uma garrafa, uma moeda de R$1. Colocar a moeda na boca da garrafa, né? E agora vou usar meus poderes. Observem bem essa moeda. Veja que a moeda deu um pulinho. Se ela pula mais. Ela deu 2 pulinhos, né? Hoje meus poderes não estão assim plenos. Olha lá, pulou mais uma vez. É isso. Como é que o Daniel fez isso? Lembrando, essa garrafa é uma garrafa de vinho, tá? Antes que você fique tentando descobrir, que garrafa é essa que o Daniel usou. Daniel também faz culinária, né? E usei para fazer risoto, é claro que a gente tomou um pouquinho também. A questão não é se embriagar, fique esperto. No final da pregação, eu vou mostrar esse segredo para vocês, vou contar esse truque. Mr. M vai revelar mais uma mágica. A Bíblia, ela contém muitos temas extremamente interessantes. E a gente tem procurado, através do nosso canal do YouTube, levar até você esse conhecimento. Conhecimento que vai expandir os seus horizontes, vai fazer com que você cresça mais, não apenas espiritualmente, mas também como pessoa, vai lhe promover reflexões profundas. E eu estou preparando temas ainda mais cabeça, mais complexos para apresentar a vocês. Para vocês terem uma ideia, que a gente vai falar do diabo. O diabo ele aparece em Gênesis através da figura da serpente. Interessante que nesse momento da história, na Gênesis, na formação, na origem de todas as coisas, nós não sabemos quem é o diabo. Adão e Eva não sabiam quem estava por trás daquela serpente. Nós só vamos ver a respeito do diabo um pouco mais adiante, ainda no Velho Testamento, no livro de Jó, onde o nome dele é apresentado, Satanás. Apenas isso. Mas quem é Satanás? Satanás quer dizer o opositor, quer dizer o adversário. Quem era esse adversário? Qual a sua forma? Qual a sua origem? De onde ele veio? O que ele quer? Ainda não havia uma maneira muito elaborada a respeito do diabo. E toda essa narrativa, nós expandimos esse tema no livro Rastros do Oculto e também no seminário nível 2 de Batalha Espiritual, a restauração do altar. Nós só vamos encontrar elementos que nos reportam, vão nos remeter à característica de Satanás do Velho Testamento em Isaías, que vai mostrar a sua intenção, a sua motivação. Ele queria ser como Deus, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E vamos encontrar em Ezequiel, que vai mostrar aí, vai desnudar a sua patente espiritual. Ou seja, Satanás quem era? Era um querubim ungido. Não por acaso Deus deu ordem a querubim para tomar conta da árvore da vida. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás defraudou e contaminou o homem com essa essência do mal. Hoje o homem tem o DNA do mal já alojado na sua composição. O homem é capaz de roubar, matar e destruir. Aí a árvore da vida Deus preserva, manda o querubim da mesma patente de Satanás para tomar conta da árvore da vida. Então hoje, por mais que o homem se debruce nos seus estudos, através da pedra filosofal, que o pessoal da Idade Média procurava, da alquimia, e hoje também através da ciência, em tentar descobrir o elixir da juventude, ou como viver mais, ou como retardar o envelhecimento, esses segredos estão lacrados por Deus, então preservados por Deus, o homem não vai ter alcance, porque a árvore da vida está guardada por um querubim. Quando a gente fala, por exemplo, estuda temas na Bíblia a respeito da figueira, olha, um tema muito interessante também. Adão, quando ele se vê nu, quando ele tem consciência da sua nudez, ele se cobre com o quê? Com folhas. Mas folhas do quê? De figueira. Mais adiante, no Novo Testamento, Jesus amaldiçoa a figueira. Na verdade, a figueira é uma representação de Israel. E Jesus não está amaldiçoando Israel, não está amaldiçoando o seu povo. Ele veio para trazer bênção e não maldição. Mas ele está amaldiçoando o pecado, está condenando o pecado. Era uma árvore que não dava frutos, não estava dando frutos. E Jesus ele se reporta novamente à figueira naquela característica que remete à volta gloriosa dele. Ou seja, quando os ramos estiverem tenros, eis que é chegado o verão, e eu estou à porta, eu estou voltando. Então a figueira é um outro tema muito interessante. Se a gente pegar e estudar a respeito sobre as águas, olha, a água parece uma coisa boba, A água é fonte da vida, você não vive sem água. Segundo a teoria da evolução, a vida começou na água, O nosso planeta Terra, a maior parte é formado por água, e a maior biodiversidade de vida está na água, nos oceanos,
que tem vida em todas as camadas do oceano, até nas profundezas oceânicas, há vida. Há vida em locais onde a pressão é enorme, onde não chega nem sequer a luz, mas tem vida lá. E o homem não explorou nem a parte terrestre do nosso globo, quanto mais a parte marítima, né? Então tem muita coisa na água. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nos dá a entender uma impressão, uma conjectura aqui apenas, né? Que Deus aparentemente ele não cria água. A água parece que sempre existiu, né? Como se fizesse parte da composição de Deus, da essência de Deus também. E nós observamos que o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, é 65% a 70% de água. Novamente, nós observamos a água como elemento de Deus para justiça. Para estabelecer a justiça através do dilúvio. A água também é elemento de redenção e purificação através do batismo. Primeiro milagre de Jesus, pega a água e transforma em vinho. Em Apocalipse nós vamos ver água que jorra ali, água viva que jorra do trono de Deus, né? Fontes de água viva. Então nós começamos a ver muito desse elemento água. A água tem a capacidade de absorver energia. Tem um vídeo, né, até um livro também muito interessante, de um experimento feito por um japonês. Quando eu abarcar o tema eu vou citar melhor isso. Um experimento feito por um japonês, onde ele pegou cidades, né, afligidas por guerra, por desolações, e ele pegou amostra de água do lago dessas cidades, congelou e fotografou esses cristais de gelo. Eles têm uma característica. Quando você pega outras cidades, onde não há guerra, onde há paz, onde as pessoas são mais felizes, onde as pessoas são mais contentes, né? Você pega aquele cristal de gelo, aquela amostra do lago, congela e fotografa o cristal de gelo, a composição é outra. Então a água parece que ela absorve energia negativa ou energia positiva também do seu meio, né? Então tem muita coisa para ser dita, a Bíblia é muito rica nesse tema, então em vários temas, então nós vamos estar preparando para vocês no nosso canal do YouTube temas cabeça para promover reflexões profundas e para trazer edificação para a sua vida, viu? Então esteja preparado, esteja antenado aí. Hoje nós vamos falar sobre medo. O medo é diferente da ansiedade. A ansiedade ela é diferente do medo. O medo ele vai trazer, paralisa. O medo te imobiliza, né? A ansiedade ela é uma expectativa represada, né? Uma expectativa represada que você parece que não se contém, traz alguns desequilíbrios também, mas é diferente do medo. O medo te paralisa, o medo te consome. E a gente fez até uma enquete na fanpage e vimos que as pessoas têm medo de diversas coisas. Medo do inferno, medo de sentir medo, medo de assalto, medo da vida, medo da morte, medo de me casar e acabar o amor, né? Medo do diabo, medo de fantasma, medo de escuro. Nós encontramos uma infinidade de medos alojados na alma humana, na psique humana. Vamos dizer isso à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos trazer isso com equilíbrio, vamos pontuar esse tema com sabedoria através das Escrituras. A questão não é você ter medo, a questão é você viver no medo. Porque medo é um estado de preservação. Eu tenho meus medos, você tem seus medos, né? Nós vamos ver os personagens bíblicos também tiveram medos, mas a questão é você viver no medo, viver no medo. Essa é a diferença. Então medo nós vamos ter. Eu tenho meus medos também. Eu não estou falando de medo para você numa posição triunfalista, o Daniel não tem medo de nada. Tenho meus medos também, eu tenho meus receios também na vida, como todo mundo tem, né? Tenho minhas limitações, tenho minhas fraquezas, tenho as áreas que eu tenho que vigiar mais. Eu não sou melhor do que você, né? Eu dependo da mesma graça, da mesma capacitação, do Espírito Santo que capacita a sua vida e a mesma que capacita a minha vida. Então nós estamos juntos, nós estamos aqui para estar ao seu lado, não para estar acima, né? Quem está acima é Deus, é só Ele que está acima de nós. Então quando a gente vai falar de medo, é importante a gente separar as coisas. Eu lembro de um tema que uma época criou um rebuliço, inclusive tem um desdobramento dentro das igrejas, sobre orbes. Você ouviu falar dessa história? Orbes são aquelas bolhas de luz, aquelas esferas luminosas, que às vezes aparecem em fotografias, em filmagens, especialmente noturnas, né? Quando você usa o recurso da lente noturna, a lente infravermelho da câmera, se acaba documentando isso, essas bolhas andando, ou aparecem em fotos, imagens. Isso já foi documentado em igrejas, já foi documentado em campos, já foi documentado em cavernas, em várias esferas. E existem N explicações para isso. Vou mostrar para vocês alguma dessas imagens de orbes. Preste atenção. Uma delas vai ser na igreja, uma vai ser no campo e outra dentro de um túnel. Vamos observar.
Então, observando essas 3 características, veja uma coisa, muitas pessoas, esotéricos, eles tendem a ter uma inclinação a acreditar que essas esferas, eles são entidades, são demônios, são espíritos desencarnados, né? Muitos acreditam nisso, que são atividades paranormais, ou seja, acima do parâmetro normal, que nós não entendemos, não explicamos. E há quem acredite em igreja que são anjos. Quando essa foto da igreja foi tirada, muitas pessoas jubilaram. Puxa vida, são anjos. Olha só, estamos cercados dos anjos no meio do louvor. Gente, sabe o que é isso? Poeira. O povo está com medo de poeira, está adorando a poeira, né? E é só pó. Quando você fotografa, o flash acaba iluminando. Se vocês observarem, são locais onde tem muito pó. No túnel está cheio de poeira, na igreja, perto da saída dos ar-condicionado, que muitas vezes tem bastante poeira, se não for feita manutenção adequada, e quase ninguém faz, né? Então, são explicações plausíveis, naturais. Eu lembro que uma vez um amigo nosso fez um experimento, a gente deu isso como aula, no curso extensivo de batalha espiritual, e um rapaz muito inteligente, né, ele acabou fazendo uma experiência no quarto dele. Ele fotografou, apagou todas as luzes. Você pode replicar essa experiência na sua casa. Ele apagou todas as luzes, pegou uma máquina e bateu um flash no escuro, né, tranquilo. Aí ele pegou o cobertor dele, chacoalhou e depois apagou a luz novamente e bateu a foto. Um monte de orbes. O quarto dele de repente ficou assombrado, mas era só poeira, tem explicação. Eu me lembro então de uma vez que eu estava num congresso de batalha espiritual, isso antes até de iniciarmos o ministério, um congresso de guerra numa igreja em São Bernardo, ou Santo André, não lembro exatamente. E em um dado momento desse congresso foi dada uma ordem no púlpito que promoveu um verdadeiro surto coletivo. Detalhe, quando eu entrei nessa igreja, uma igreja muito tradicional, né, mas uma igreja que estava aberta aos dons do Espírito, então aberta a todo o mover do poder de Deus, mas quando eu entrei, o missionário aqui tem um detector, né, tem um discernimento para localizar ambientes carregados de pó, de poeira, que eu tenho rinite alérgica, né? Então se eu entro num local onde tem ácaros, na mesma hora o nariz já entope, né, a respiração começa a ficar meio bloqueada, usar uma bombinha, naridrim e tudo mais. Então eu entrei naquele local e já percebi que havia assim, o ambiente estava meio contaminado, né? Estava uma certa contaminação. E o carpete grosso, eu senti que a hora que eu pisei no carpete, só de um toque leve já saiu uma fumacinha. Aquele carpete do século XVIII, gente, ele nunca viu aspirador, ele não sabia o que era uma vassoura, estava sujo, visivelmente sujo. Num dado momento, e cuidado com isso, vou abrir um parênteses aqui, cuidado com a neurolinguística, não caia no conto do vigário, né? E esse vigário ele pode ter outros formatos, pode ter o formato do pastor também, o formato do missionário, o formato do apóstolo. Não caia nesses contos, nessas fraudes. Vou ensinar um segredinho que eles utilizam. Neurolinguística, abaixa a luz, né, coloca um ritmo de música similar ao seu batimento cardíaco, né, para que você crie uma certa empatia ali, para entrar em sintonia. Põe todo mundo em pé. Em pé por quê? Porque na música as pessoas balançam um pouquinho. Aí vai alguém, assopra no microfone e faz esse gesto. Muita gente vai cair. Muitas pessoas vão cair. E cai, né, porque foram induzidas a cair. Aí quem está atrás de alguém que está caindo, você cai também. Efeito dominó. É claro que existe o poder verdadeiro, existe a legitimidade do Espírito Santo, existe a verdadeira chancela do poder de Deus, mas quando isso é orquestrado, deixou de perder a sua essência, né? Se o Espírito Santo está livre para operar, ele está livre para operar. Se você orquestrar e direcionar esse mover, ele deixou de ser o mover de Deus. É doutrina humana e é doutrina de demônio que vai contaminar a sua vida. Voltando para a questão da igreja. A pessoa então começa a dar uma ordem. Vamos começar a marchar, fazer uma marcha profética, porque o São Paulo, o Brasil e tudo vai ser conquistado com aquela marcha naquela igreja pequenininha que cabia ali 200 pessoas e ia trazer uma conquista no Brasil e talvez até no mundo. E de repente começa a vir um mover profético e tudo mais, e as pessoas começam a marchar. E a pessoa alucinada no microfone, marchem, marchem, 1, 2, 3, 4, Jesus, Jesus, 1, 2, Jesus, 3, 4, Espírito Santo, uma coisa assim, ditando uma marcha. E o povo começou a marchar, ao som de bateria e tudo mais, o povo empolgou. E conforme batiam no chão, eu observei que saía muito pó. Voou uma poeira, gente, meu nariz entupiu. Na hora eu tive que sair daquele local, as pessoas acharam que eu estava dando opressão, não era o nariz entupido. No final as pessoas foram dar o testemunho, gente, foi testemunho. Todo mundo dizendo, gente, eu vi uma nuvem de glória se manifestando no local. Gente, era nuvem de pó, era poeira, e o pessoal achando que a poeira era glória. E gente lacrimejando, a unção era tão intensa que meus olhos lacrimejaram, comecei a chorar. Claro, poeira, secou, as pessoas falavam, saía pó da boca das
dando testemunho. Então, realmente o negócio foi... Desculpa, gente, mas eu me lembro dessa situação, eu não consigo deixar de rir. Então são coisas assim bizarras que a gente vê. Então a gente tem procurado orientar vocês no caminho, na verdade, na vida, com esteio na palavra, com equilíbrio, com sabedoria. Vamos então ao tema, né? Medo, o pior dos seus pesadelos. Quando nós falamos sobre medo, é importante pontuar que os personagens bíblicos sentiram medo. Então o medo não é errado. O errado seria viver no medo. Quando você vive no medo, você anda paralisado. Você deixa de caminhar. E a Bíblia não diz para você deixar de caminhar. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, segue o caminho do Mestre, né? Então, a gente vai observar algumas situações na Bíblia que retratam o medo. Vou usar o óculos aqui para ler melhor e não engasgar aqui. Mateus capítulo 14, versículo 29. Está contando aqui quando Pedro vai caminhar sobre as águas. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro então vê Jesus andando sobre as águas, né, reconhece Jesus, vem até aqui. E Pedro vai. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Sentiu o vento, ele percebeu a tempestade à volta dele. Ele teve medo, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Pedro teve medo. Você vai ver outra vez quando Pedro nega Jesus. Teve medo também. Os discípulos se dispersaram quando Jesus estava na cruz. Tiveram medo, temeram pelas suas vidas também. Então os discípulos de Jesus, apóstolos de Cristo, que andaram com Jesus, que viram os milagres, que ouviram as pregações, que frequentaram a melhor das escolas teológicas de todo o planeta, de todos os tempos, tiveram o melhor dos mestres, tiveram simplesmente Jesus como mestre, né? Tiveram medo. Então você acha que você e que eu não vamos passar por isso? Vamos passar também. Vou pegar outro exemplo também, lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 32, contando aqui a respeito de Jacó e Esaú, e dizendo que também Jacó teve medo. Jacó, aquele que lutou com Deus, aquele que vai ter o nome mudado, passa a ser Israel, que vai formar nação de Deus, esse teve medo também. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão, Esaú, e também ele vem te encontrar, com 400 homens com ele, armados. Ele está vindo em turminha para te pegar, ou seja, ele teve medo. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier com um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ele já estabeleceu uma estratégia, ele falou, não tem jeito, eu vou tomar uma surra, então é melhor atenuar o impacto, né? Eu vou dividir, metade vai ser preservada, outra metade vai acabar entrando na surra aí. Então ele teve medo também. Então esse medo nós vamos encontrar presente nas Escrituras. Quer ver uma outra situação? Davi falando para Salomão, o seu filho. Aqui ele está incentivando ele a ter que ser corajoso, ser forte. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 20. 1 Crônicas 28, 20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e fazes a obra, não temas, não tenha medo, e nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, e não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra ao do serviço da casa do Senhor. Então Salomão incentiva o seu filho, olha filho, não tenha medo, seja corajoso, seja valente, não te espante, Deus, o meu Deus, é o mesmo teu Deus, ele vai contigo, né? Mas o próprio Davi teve medo também. Vamos recuar lá. 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu daquele dia de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Gate, os funcionários, empregados de Aques, rei, disseram, não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava dele nas danças, dizendo, Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante do rei de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos, e fez-se de doido com suas mãos. Então ele teve medo, Davi teve medo também. Ele se fingiu de doido para preservar a sua vida, Então nós vamos ver N exemplos aqui. Elias certamente teve medo, né? Ele se esconde ali no deserto, ele enfrentou os profetas de Baal, mas ele vai para o deserto ali, ele teve medo, ele estava angustiado, ele estava deprimido, ele passou por situação difícil. O próprio Josué, imagina a incumbência que Deus dá para Josué, ele agora vai liderar aquele povo.
Então, certamente, ele deve ter tido medo daquela responsabilidade que Deus fala com ele, olha, seja forte e corajoso. Por que Deus está dando incentivo? Seja corajoso. Porque havia alguma coisa de medo no coração de Josué, pelo tamanho da responsabilidade que era dada a ele. Então, certamente, havia ali um fragmento de medos, e Deus incentiva, ser forte e corajoso. Não temos, que eu sou contigo. Deus incentiva ele, fortalece ali a ele. Nós vamos ver vários exemplos nas Escrituras de personagens que tiveram medo, né? Mas ele foi um medo momentâneo, um medo passageiro, não foi aquele medo perene, né? Não andaram no medo, só que esse medo nunca turvou a fé deles. Isso é importante pontuar. O medo, ele não pode turvar a sua fé. Você tem que manter a sua fé mesmo no horizonte do medo. Hoje nós vemos um quadro social bastante complexo. Outrora, na minha época, né, talvez na sua época a gente tiver a idade parecida aí, quando a gente empinava pipa, jogava peão, bolinha de gude, tinha aquele jogo de videogame, né, o telejogo, onde a bolinha era quadrada, toda aquela coisa ali, a ideia do adolescente rebelde, a ideia que nós tínhamos de rebelião, de rebeldia, melhor dizendo, era fugir de casa. Vou fugir de casa. Hoje, os psiquiatras, os psicólogos estão vendo esse universo mudando os seus valores. Hoje, as crianças, adolescentes, não querem mais atravessar o portão de casa. Em casa é mais seguro, lá fora é perigoso. Lá fora eu tenho medo, tem o assalto, tem a violência, tem a morte, tem a bala perdida, vai que me acha, né? Então começa a ver todo esse horizonte. Eu vi esses dias uma entrevista com o Mike Tyson, um homem forte, né? Grande, forte, campeão de pugilismo, né? Rico, milionário, e perguntaram para ele do que ele tinha medo. Sabe por que o Mike Tyson tem medo? Ele tem medo de não ter uma casa. Ele falou, eu tenho medo de não ter uma casa para morar, eu tenho muito medo de não ter onde morar. Então todos nós vamos ter alguma fração desse medo. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Isso não quer dizer, por exemplo, então eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, eu faço minhas palavras de Paulo, viver é lucro, a morte é lucro, meu viver é Cristo, né? Isso não quer dizer que você vai ter uma vida inconsequente, uma vida irresponsável. Que uma vida irresponsável, inconsequente, alucinada, vai fazer com que você vá vai direto em colisão com a rota da morte, e também a fazer com que você seja privado de muitas coisas da vida. A gente conhece grandes poetas aí da música, como Cazuza, por exemplo. Ele teve uma vida muito desregrada, uma vida muito oscilante, né? E ele acabou morrendo muito cedo. Ele acabou escrevendo na sua poesia, né? Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, peço que você me leve. Isso mostra uma angústia do seu coração ali, né? Estava colhendo uma consequência ali de atos que ele tinha feito. Então o que você semeia, você colhe, né? As suas escolhas determinam a sua colheita. Você vê o Raul Seixas também, né? Nas suas canções, ele também retrata isso, né? Que ele fez escolhas erradas e está colhendo consequência. Numa das suas canções ele diz, esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir por não ter onde ir. Ele percebeu em algum momento da vida dele que aquelas escolhas estavam levando ele para lugar nenhum, estavam levando ele a subtração e não a adição, ele estava fora do caminho que te leva à sala do trono, né? Eu vejo muitas pessoas hoje com medo de demônios, com medo de fantasmas, com medo de espíritos, medo de vulto. Eu recebo muitos relatos disso nos e-mails, né? Às vezes pessoas que sentem sensações, sentem arrepios. Uma parte dessa gama é fruto da sua mente, é fruto da mente. Se você assistir um filme de terror e você for dormir, qualquer barulhinho que você escutar, você já vai imaginar que é um fantasma, que é um ladrão entrando na sua casa. A sua mente ela amplia, ela potencializa isso, né? Então a mente pode criar muitas coisas. Então, passando esse filtro, é claro que existe o medo genuíno que te preserva a vida, que é o medo do ser humano, que todo ser humano tem e ninguém está isento disso. Vamos conhecer alguns exemplos da Bíblia, como é que a Bíblia se reporta a isso. Mateus 12:18. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Está falando de Jesus. Deus está falando de Jesus no momento que ele recebe o Espírito Santo. Eis aqui meu servo que escolhi, o meu filho amado, a quem minha alma se compraz. Jesus então se coloca mesmo como servo. E nós o que falamos de nós mesmos? Esses dias eu vi na revista Veja, vou até dar a referência exata, a gente extraiu o texto dela, no ano 47, número 22, a Veja de 28 de maio de 2014, na página 86, diz assim: há um seguinte cargo em Brasília. Olha o nome do cargo que há em Brasília: Coordenador Geral da Coordenação.
Começou profundo, né? Coordenador geral da Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento da Agricultura em Águas da União Marinha, do Departamento de Planejamento e Ordenamento da Agricultura do Ministério de Pesca. Nossa, que cargo imponente, né? Tem uma só pessoa sem subalternos. Né? Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa que se intitulava assim: olha como é que ele se apresenta. Olha, eu sou fulano de tal, oficial da diaconia do Ministério de Intercessão de Batalha Espiritual Estratégica do Grupo de Oração Profética da Igreja X, né? Olha só como é que a pessoa se apresenta, né? Outro dia também mandou um e-mail para mim uma pessoa dizendo o seguinte, se apresentando da seguinte maneira: eu sou, né? Sempre o cara eu sou, né? Eu sou o chefe do gabinete do pastor auxiliar, do bispo, do apóstolo, do ministério da unção profética e liberação de destinos espirituais dos últimos dias do ministério tal, né? Olha como a pessoa se apresenta. E Jesus quem é? Servo. E nós somos o quê? Então como é que você quer vencer os seus medos? Só vence o medo quando Deus está com você. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Deus ele falou com Josué. Deus falou com Jeremias: olha, ser forte, ser corajoso, eu estou contigo por onde quer que andares. Eu vou estar do seu lado, você não vai estar sozinho. Então você vai ter momentos de medo, é claro que nós somos humanos, mas você não vai ter medo permanente. Pedro teve medo no momento que ele viu as águas, ele olhou para a tempestade, mas quando ele olha para Jesus, ele está caminhando. Quando ele perde o foco, quando ele olha para as circunstâncias, ele fica com medo. E mesmo nesse medo, o que Jesus faz? Afoga aí, pecador, não. Estende a mão, levanta, Pedro. Por que você não acreditou? Olha, tenha mais fé. Então Jesus ele continua te estendendo a mão. Quando você tem medo, tropeçar, cair, Jesus está com a mão estendida para você. Mas a sua fé não pode esmorecer. A sua fé tem que ser permanente ali. Quer ver um exemplo de como que a gente pode perder bênçãos de Deus? Vou pegar aqui um texto de Samuel. O que aconteceu ali com Saul? Saul ele vai ser destituído do seu cargo. Vai ser destituído do seu cargo. Né? Olha só o que acontece. Primeiro, vamos pegar por etapas aqui. O espírito de Saul estava atormentado. Né? Saul é atormentado por um espírito maligno, é narrado ali em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então Deus saiu da presença de Saul e havia um espírito mau que atormentava Saul. Quem era então utilizado para poder trazer restauração? Era Davi, que tocava sua harpa, uma pequena harpinha, lira, né? E essa harpa trazia ali, fazia com que aquele espírito se afastasse, porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi tinha unção para tocar aquela harpa, não podia ser qualquer um, era homem quem tinha, Deus estava com ele, tinha o Espírito de Deus. Mas ao Saul se afastar do centro da vontade de Deus, Deus também se afasta. Né? Você se afastou, Deus também se afasta. A razão é proporcional. Voluntariamente ele conhecia Deus, ele foi ensinado os preceitos da palavra de Deus, tinha um profeta, mas ele voluntariamente se afastou. Se afastou, o espírito mal veio. E esse espírito mal da parte de Deus, existem N interpretações aí teológicas, não quero entrar em confronto com isso, mas eu entendo o seguinte, que era um espírito que Deus permitiu que se aproximasse, como aconteceu do Satanás se aproximar de Jó. Então é um espírito mal que Deus permitiu que se aproximasse para trazer lapidação, para forjar aquela pessoa. Só que Saul aparentemente não mostrou sinais de um arrependimento verdadeiro, genuíno. Então Deus ele vai estabelecer outra pessoa. 1 Samuel capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre teus filhos tenho provido um rei. Então Deus já tinha escolhido outra pessoa. Se você acha que você é insubstituível, você vai perder. Porque Deus ele não depende de você para fazer a obra. Deus não depende do Daniel para fazer a obra, porque ele é soberano. Então não fica se achando. Quem se acha demais não faz nada. Né? Quem se acha demais nunca vai vencer seus medos, nunca vai superar obstáculos. Né? E às vezes a gente fica achando que as aparências, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho prosperidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sem Deus você é nada. Você é pobre, miserável e nu. Sem Deus você é nada. Você fica arrotando achando que é rico, você não é nada. Né? Aí o que acontece? A gente imagina que a aparência, né? A aparência, a gente tem a ideia, foi feita uma pesquisa no Truques da Mente, um programa da National Geographic, da NetGeo,
E acabou fazendo a seguinte questão: quando as pessoas vêm de terno e gravata, elas passam mais confiança, né? Então ele pode falar a maior abobrinha para você, a maior groselha. Pegou um repórter na rua, entrevistando pessoas ali, olha, o repórter terno, gravata, a câmera atrás dele, e dizendo: o que você acha agora? Estão comprando terrenos na Lua, você compraria um terreno na Lua? A pessoa: eu acho que sim, acho que é legal, eu acho que é um investimento possível. Falando a maior groselha, mas como é um cara de gravata falando, aquilo remete a uma certa confiabilidade. Cuidado com aparências. Deus não olha a aparência, Ele olha para o teu coração. Olha que está aqui em 1 Samuel 16:6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente estás perante o Senhor, o seu ungido. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, achava que ele que seria ungido. Era o mais velho, né? Tinha mais destaque. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não está olhando para o que você tem para apresentar, Ele está olhando o que você tem dentro do seu coração. E Saul perdeu a bênção de Deus, perdeu a unção, perdeu a vida, porque ele se afastou voluntariamente de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. E arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Samuel provavelmente era amigo de Saul. E ele ficou chateado com aquilo. Puxa vida, ele está colhendo uma consequência. Mas olha, Senhor, dá mais uma chance. E aí Deus resorta Samuel: até quando terás pena dele? Eu já o rejeitei. Deus dá muita chance, dando chance para você mudar de vida. E quando você conhece a verdade, voluntariamente se afasta de Deus, Deus pesa a mão. Ah, mas olha, eu posso perder? Pode. Você conhece a verdade como Saul conhecia. Voluntariamente. Vai chegar um momento que Deus vai dizer: olha, eu já o rejeitei, não chega nesse ponto. Pega o retorno, pega o contorno, volta ali, recua um pouco, né? Muda os seus conceitos, reveja os seus valores, volta para o caminho estreito, volta para o caminho de Jesus. Você conhece a verdade, mas você adultera a tua esposa. Você conhece a verdade, mas você acessa site pornográfico. Você conhece a verdade, usa drogas. Você conhece a verdade, mente. Conhece a verdade, rouba, engana. Você não vai colher bênção, meu irmão, você vai colher maldição. O Espírito de Deus vai se afastar, o Espírito mal vai vir para te atormentar. E nem sempre vai ter um Davi tocando lira do seu lado, né, para afugentar esse espírito mal. Então seja prudente, ande na terra como cidadãos dos céus. É a única maneira de você não ser atacado pelo medo, porque o medo ele é alimentado. Se você alimenta o medo, ele cresce. O demônio, ele fica grande quando você é fraco. Ele fica grande na sua fraqueza, ele fica forte onde você é fraco. Ele faz esse efeito gangorra. Então o medo, ele se torna uma espécie de para-raio dessas entidades que vão aprisionar você no medo para que você não caminhe. Porque você não caminha. E a única maneira de sair é confiar no Deus, né? Confiar em Deus. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Deus, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas limitações, Ele sabe das suas dificuldades. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o teu clamor por causa dos teus exautores, porque eu conheci as tuas dores. Conheci as tuas dores. Então Deus, Ele conhece a tua dor. Ele ouve a tua prece, né? Então aquele que busca, encontra. Se você não busca, você não encontra. Se você não busca a Deus, você não vai encontrar paz, né? Porque Deus é paz, Deus é amor. A paz que transcende entendimento, você só encontra no esteio da palavra de Deus. Então, mas eu conheço a Deus, mas não segue os preceitos de Deus, você não vai colher a paz, não vai colher a tranquilidade, porque a paz que transcende o entendimento é aquela paz quando está tudo aparentemente dando errado à sua volta e de repente você continua tendo paz. Essa é a paz que transcende o entendimento. E às vezes a gente tem gente que acha que dinheiro compra tudo. Dinheiro não compra, prosperidade não compra eternidade. Prosperidade não compra a eternidade. O que compra o preço da eternidade é vida com Deus, é mortificação da sua carne, é dizer não para os seus valores efêmeros, pífios, temporais, passageiros, e dizer sim para os valores eternos, divinos, né? Esse sim significa muitas vezes se privar de coisas, privar de situações que vão fazer você forte e grande diante dele, e você vai sobrepujar o medo. Você acha que foi fácil para Pedro? Não foi fácil, mas ele teve que confiar ali em Jesus.
Quando ele nega Jesus, houve, claro, um arrependimento nele, e ele fugiu também, mas Jesus continuou dando oportunidade para ele continua acreditando em Jesus. Ele podia desistir, eu não quero mais saber de nada, ele perderia a bênção, perderia o privilégio de ser um mensageiro da palavra de Deus na terra, né? Perderia esse privilégio. Você acha que Paulo, passando tantas dificuldades, açoites, prisões, apedrejamentos, você acha que Paulo em algum momento da sua vida não teve medo, não teve receio pela sua vida? Em algum momento, claro, deve ter tido isso. Nós somos humanos. Embora ele chegou a dizer, né, que olha, meu viver é Cristo, a morte é lucro, mostrando que ele não tinha medo da morte. Talvez ele tenha se superado. Deus tenha dado uma capacitação especial para ele. Mas não vamos cair nesse triunfalismo no dia a dia. Né? Ali foi um momento de Paulo, foi uma situação específica para a vida de Paulo, que Deus o fortaleceu. Mas é evidente que Paulo, na sua jornada, pode ter tido medo. Mas se ele desistisse no meio do caminho, se ele alimentasse esse medo, se ele fosse tomado por esse medo, ele não caminharia mais. Ele pararia de fazer todas as coisas. Ele, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não quero mais. Ele ia se esconder na caverna. Ele ia ter medo. Né? E mesmo quando você se esconde na caverna, Deus vai falar com você: filho, sai da caverna, eu tenho mais para você, não acabou, come e bebe, longa será a tua jornada, não acabou, Deus tem coisas grandes para a tua vida, não deixa que o medo te paralise. Eu tenho medo de amar, eu tenho medo de me casar, porque aí o amor acaba. Gente, se você alimentar o amor não acaba. Eu tenho medo do escuro, mas se Deus é luz e a luz prevalece sobre as trevas, você não tem que ter medo do escuro, porque Deus está com você, e maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Eu tenho medo de doença, né? Eu também tenho esses medos. Eu também tenho medo de doença, e agora eu posso ficar doente? Sim, mas olha, nem sempre Deus cura. A gente vê isso na Bíblia, mas Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas usa as circunstâncias para mudar a sua vida. Em tudo dai graça, nada fica fora desse tudo. Tenha um coração otimista, né? Não deixa que o medo venha turvar a sua mente, venha bloquear a sua história. Certa vez, um jovem rico veio conversar com Jesus. E olha o que esse homem diz para Jesus. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 20. E ele, porém, respondeu-lhes e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele está falando que ele fez e cumpriu todos os mandamentos, todos os estatutos de Deus, desde a sua mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e toma a tua cruz e me segue. Olha o que Jesus fala: toma a tua cruz e me segue, né? Cruz é privação, cruz é abstinência de coisas, né? Mas ele, pesaroso da palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Então, o jovem, quando Jesus dá a ordem para você fazer algo e você não faz, porque você ama mais aqui, Deus mandou, às vezes você, dá seu carro para alguém. Não vou dar. Pronto, é Isaac. Né? Você ama mais o seu carro ou ama mais a Deus? Né? Qual é a prioridade na sua vida? Eu conheço gente que passa mais tempo na internet do que com Deus. Gente que passa mais tempo jogando videogame do que com Deus. Gente que passa mais tempo no WhatsApp do que com Deus. Aí vem dizer: mas Senhor, e agora? Mas você não tem tempo para mim? Você se afasta de mim? Você quer que eu me aproxime de você? Essa é a questão. Então você quer Deus presente na sua vida? Quer que Ele te fortaleça no momento de dificuldade? Honre a Deus em todos os momentos da sua vida. Não quer dizer que você não pode entrar no Facebook, não pode conversar no WhatsApp, não pode acessar o seu computador, trocar e-mail, se divertir, né? Não quer dizer isso, mas quer dizer qual é a prioridade na sua vida. Né? Tudo isso é importante, tudo isso tem seus pesos, mas qual é a prioridade? Não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Em primeiro lugar é o reino, o resto, claro que é lícito, é justo, desde que aquilo não tome o lugar de Deus, desde que aquilo não ganhe mais tempo na sua vida, mais destaque na sua vida, não tenha mais importância na sua vida do que os valores de Deus. Porque aí te destrói. Eu vejo casamentos destruídos, né? Porque as pessoas passam mais tempo na internet do que tempo com a sua esposa, que as pessoas passam mais tempo jogando videogame do que com os seus filhos. Então isso começa a distanciar, começa a destruir famílias, e as pessoas têm medo de perder a família. Mas você está fazendo o que pela tua família? Que tempo que você está dedicando para a tua família? Né? As suas escolhas determinam as suas colheitas, querido, essa é a verdade. E Jesus deixou algo muito claro dessa privação nossa, ainda aqui em Marcos capítulo 10, versículo 29. E Jesus respondendo lhe disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim e no Evangelho, que não receba 100 vezes, tanto já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos, campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna.
Porém, muitos dos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. O que Jesus está dizendo aqui? Ainda nesse tempo, se você se privar de coisas, né, ao seu redor, por amor ao reino, se você muitas vezes tem que deixar talvez o pai ou a mãe, né, estou falando de pessoas talvez que não crentes, tá, que não somam com você, né, teve que se afastar dessas pessoas para pregar o evangelho, por amor a Deus. Teve talvez que, Jesus falou que ele veio trazer espada, divisão entre o pai e o filho, entre a nora e a sogra, então essas divisões por amor ao evangelho. Quem paga esse preço de privação, estamos falando aqui inclusive de relacionamentos, quem paga esse preço, Deus vai dar ainda nesse tempo. Muito mais casas, muito mais irmãos, muito mais irmãs. O que Jesus está dizendo com isso? Que, querido, hoje nós somos uma grande família. Eu me afastei de algumas pessoas, mas hoje eu tenho muito mais do meu lado. Eu tenho muito mais irmãos, são vocês, muito mais irmãs, muito mais amigos, muito mais casas que me abrem as portas. Tenho muito mais acolhimento, né? Talvez até do que a própria família, não é isso? Então essa é a questão de que Deus estabelece para você, estabelecer prioridades na sua vida. E quero colocar mais uma coisa para que você pense, para que você reflita, para que seja uma pedra memorial na sua vida. E essa pedra memorial vai estar ancorada em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Vou ler para vocês. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então o amor, ele vai afastar o temor, mas o amor pelas coisas de Deus. Você é escravo das coisas que te dominam. Ah, eu não consigo parar o WhatsApp. Você está sendo escravo disso. Eu não consigo deixar de acessar meu Facebook de minuto em minuto. Você está escravo disso. Eu não consigo deixar de acessar o site pornográfico. Você está sendo escravo disso. Eu não consigo deixar de mentir. Eu não consigo deixar de fumar, de beber, de trair, de roubar, de enganar. Você está sendo escravo disso, né? E só quem pode afugentar isso é o amor. Porque quando você ama, você não quer entristecer a pessoa que você ama. Quando você ama de verdade, para valer, né? Eu amo muito a minha esposa. Eu não tenho coragem de olhar para outra mulher. Porque se eu olhar e se qualquer coisa começar a passar pela minha cabeça, Senhor, o que é isso? Né? Eu amo a minha esposa. Ela merece o melhor do meu respeito, da minha dedicação. Então a gente tem que se policiar cada dia. Né? Cada dia, se qualquer coisa que não agrada a Deus, Senhor, eu quero trazer gratidão a Ti. Então vai estar fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, que acende uma lâmpada em você, Senhor, isso aqui está desagradando a Ti. Quem ama dá o melhor, e o amor afugenta o medo. É esse amor que afugenta o medo. E o medo que você tem que ter é de se afastar de Deus. E fica aqui uma dica. Na hora que você estiver com medo do escuro, na hora que você estiver com medo das grandes tempestades, na hora que você tiver medo das pessoas que te cercam ao teu redor, como Davi teve também, né? Torrentes de impiedade me cercam, cadeias infernais estão me cercando, meus inimigos querem me matar. O que Davi fez? Trazer louvores a Deus. Louve a Deus. No meio da sua dificuldade, você não sabe, Senhor, eu estou tendo medo agora. Tenho medo dessa doença, estou com medo da morte, estou com medo de perder um ente querido, estou com medo de enfrentar essa batalha, estou com medo do que pode acontecer no dia do amanhã. O que eu faço? Louve a Deus. Louve a Deus. É isso que tem me mantido em pé, querido. Eu não sou melhor do que você. Eu dependo do mesmo Deus que você acredita, eu acredito. O mesmo Espírito Santo que está em você, está em mim. Eu dependo do mesmo Deus. No momento de medo, é claro que eu tenho passo com momentos assim. Eu não vivo no medo. Né? Quando você vive no medo, você entrou numa esfera de uma doença, de uma psicose, de uma neurose. Aí precisa de tratamento. Né? Que nem pessoas que têm diabetes, e não é a doença do capeta, o diabo e as suas diabetes, né? As suas dançarinas de Satanás. Diabetes é uma doença, o pâncreas deixa de produzir insulina, então você coloca a insulina, você injeta a insulina no seu corpo. Às vezes você pode deixar de produzir serotonina, você precisa de medicamento. Né? Então busque primeiro as causas naturais para depois ponderar as causas espirituais. Eu estou falando do medo que não é a doença, do medo que não é a síndrome do pânico, que não é a depressão profunda. Estou falando do medo natural que o ser humano enfrenta. Nesse medo, louve a Deus. E eu dependo de Deus como você depende. Eu tenho minhas fraquezas, tenho minhas dificuldades. E no dia das noites mais frias, os momentos que você sente mais solidão, os momentos que você pode olhar o horizonte e parece que o sol não vai nascer, que aquela noite está eterna, louve a Deus. Isso faz diferença. Tem feito diferença na minha vida. Eu quero mostrar para vocês o poder que há no louvor verdadeiro, na unção que há na adoração verdadeira. 2 Crônicas, capítulo 5,
versículo 13, diz assim: E aconteceu que quando eles uniformemente tocaram as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo, louvando ao Senhor, levantando eles com voz e trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, da glória de Deus, porque a glória do Senhor encheu a casa deles. E quando você louva para valer de verdade, a glória de Deus enche a tua vida, a glória de Deus enche a tua casa, a glória de Deus enche o teu coração. E onde há a glória de Deus não há espaço para o diabo, onde há essa explosão de luz à sua volta, não tem espaço para o diabo atacar, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a angústia, para mais nada. Deus, Ele toma conta da sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor todos os dias, dia a dia. Que a sua vida possa ser um atributo a Ele, que Ele possa olhar para você e dizer: olha, valeu a pena, porque meu filho e minha filha têm me honrado. Faça honra a Deus, viva por Ele, por aquele que morreu por você. E quero deixar aqui também uma bênção especial, que essa bênção dê força para a sua vida, dê direção para a sua vida, dê sabedoria para a sua vida, que você ande na terra não com medo, mas ande como filho de Deus. Ande superando as dificuldades, ande vencendo o medo, luta contra o medo, enfrenta o medo, enfrenta os seus medos, e ele vai fugir. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se o diabo estiver por trás daquele medo, quando você oferece resistência, ele foge, ele vai embora. Às vezes tem momentos que eu tenho medo também, dessas coisas, eu sou missionário, vivo pela fé. Imagina só a vida do missionário, não sei se você tem ideia de como é que é isso. 16 anos vivendo pela fé. Às vezes não tem grana para pagar o aluguel. Eu tenho receio se meu filho ficar doente, eu não tenho convênio médico. Senhor, será que eu vou ter ração para comprar para o meu cachorro amanhã? E se eu não tiver, o que vai acontecer? Se meu gato ficar doente, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Então é claro que eu tenho esses medos também que permeiam o coração do missionário. Porque a gente vive pela fé, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E fica aqui mais uma vez o apelo: some conosco, ore pela gente, interceda por esse ministério, divulgue essa mensagem, vamos expandir o reino de Deus na terra, vamos colocar o ID, já que você não pode ir e falar para 300 pessoas, você apertou lá no seu Facebook, na sua página, das suas redes sociais, no seu Twitter, mandou ali para 300 pessoas a sua rede, você está expandindo o reino, você está executando o ID. Então põe em prática isso, ore por nós, se Deus tocar no seu coração, seja um mantenedor desse ministério, que venha trazer sustento nessa trincheira, que venha trazer provisão para essa trincheira, para abençoar a nossa vida. E é claro que Deus nos abençoando, a gente vai ter cada vez mais recursos para abençoar a sua vida também. Quero finalizar abençoando a sua vida, querido. Uma bênção que está estabelecida em Números, uma ordenança de Deus, em Números capítulo 6, versículo 22, olha o que diz. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Pensaram que eu ia esquecer, Pois é, o truque da garrafa, o que aconteceu? Tem que ser uma garrafa de vidro, você pode fazer na sua casa, vidro. Você coloca essa garrafa na geladeira por aproximadamente 15 a 20 minutos. O que vai acontecer? O ar dentro da garrafa vai acabar ficando frio, se causou uma alteração de pressão no interior da garrafa. Aí você pega uma moeda de R$1, molha ela no copo antes. Por que molhar? E molha também a boca da garrafa. Por que molhar? A gente vai diminuir o atrito da boca. Colocou a moeda aqui em cima, quando você tocar suas mãos estão quentes, Agora não vai acontecer porque a garrafa ficou aqui enquanto a gente ficou trazendo a mensagem, Mas a mão está quente, o ar está gelado, vai esquentar esse ar, causa uma alteração de pressão, o ar para sair mexe a tampinha da garrafa aqui. Vai acabar movimentando aqui a tampinha. Até deu um pulinho aqui, tá pulando ainda um pouquinho. Então, na verdade, isso aqui não é nenhuma paranormalidade, é apenas física. Então fica a dica aí, nem tudo, ela continua pulando, o negócio tá possuído aqui. Então, nem tudo que você vê, ela tem uma explicação sobrenatural. Tem muita coisa que é natural. Então é importante, eu vou continuar trazendo revelação aí para vocês. Mr. M vai continuar trazendo revelação para vocês. Falou, galera, que Deus abençoe, viu?
Graças a paz, irmãos. Vou iniciar hoje fazendo um pequeno experimento para vocês participarem junto com a gente. Uma garrafa, antes que vocês perguntem, é uma garrafa de vinho. Daniel também é cozinheiro. E eu vou usar meus poderes para movimentar essa moeda na gargalo, na boca da garrafa. Observe. Não dá. Tem que